Eu acho que a alimentação deve ser acessível, não é? Ela Sim. não tem que ser, ela não tem e não deve ser uma questão de nichos. E por isso é que eu acho que é tão importante nós trabalharmos localmente. Porque a mim não me faz sentido nenhum estar a importar comida de outros lados do mundo ou de outros lados a nível nacional, quando eu posso produzi-lo localmente e fornecê-lo localmente. E isso cresce a minha pegada e logo O custo do transporte. o custo que eu teria que alocar ao transporte ou a um conjunto de intermediários para chegar ao consumidor final. A refrigeração. Portanto, ele é diluído e, portanto, eu consigo claramente satisfazer um conjunto de pessoas localmente numa relação direta entre produtor e consumidor, Sim. em que o consumidor sai satisfeito com o produto que recebe e eu, enquanto produtor, saio satisfeito com aquilo que me pagam. Sim. Portanto, é uma relação direta, não há ninguém entre mim e ti, Sim. não é? E eu acho que a questão da alimentação devia ser isto. Então, nisso também era ótimo se houvesse mais, e nisto no formato de floresta podia ser mais possível, haver produção em Lisboa também, para Lisboa também ter alguma sustentabilidade, não é sustentabilidade neste caso, é resiliência em termos de alimentação também. Às vezes é assim um sentimento de dualidade, não é? Se tu começas num local em que a população é pouca e pequena, por vezes tens alguma facilidade naquilo que são a aceitação das pessoas, Sim. não é? Mas por outro lado tens essa parte económica que às vezes estás assim um bocadinho, se calhar não chega, não é? Por outro lado, nas grandes cidades tens massa crítica. Sim. E também tens uma coisa que é, parece-me a mim, a facilidade, se tu tens massa crítica, portanto também é mais fácil produzir, porque à partida tens tudo localmente, tens as infraestruturas locais todas necessárias para teres uma relação próxima entre produção e consumidor. Bem-vindos ao podcast No Seu Melhor, um podcast onde olhamos para temas diferentes e tentamos imaginá-los no seu melhor. Hoje temos connosco António Coelho e o tema central, António Coelho, agricultor da Terra Sintrópica, e o tema central vai ser a agricultura no seu melhor. Também para mencionar que esta temporada é apoiada pela Alves Ribeiro S.A. e pela Lisboa Nova. Com isso, bem-vindo António. Hoje estamos aqui para falar um bocado de ti e também para perceber um bocado da agricultura no início, para perceber um bocado o que é agricultura, o que é agricultura sintrópica, mais perceber, para dar contexto ao que é agricultura sintrópica, como é que se... agricultura regenerativa no todo também, mas para percebermos onde é que cabe, em que espectro é que cabe, e depois para vermos um bocado como é que podia ser isto no seu melhor. Pronto? Obrigado, Ben, pelo convite. Vou tentar dar o meu melhor naquilo que pode ser a explicação do que é a agricultura sintrópica e é isso. Então, para começar, um bocado, quem és tu, o que fazes e como é que chegaste a este tema da agricultura regenerativa, de uma agricultura mais cuidada? O que é que foram os pontos principais? Sim. Então, eu sou o António Coelho, venho de Mértola, ainda que não seja nascido e criado em Mértola, parte de mim encontra-se naquele território, pois estou naquele território já há 20 e tal anos. E como é que eu fui parar a Mértola, ou como é que fui parar a este trabalho de agricultura? Eu estive alguns anos em Inglaterra, trabalhando maioritariamente para prestação de serviços na agricultura ou para serviços relacionados com a agricultura convencional durante alguns anos. E quando resolvi voltar a Portugal, foi com a noção de que eu não queria mais fazer aquele tipo de trabalho que era muito relacionado com a morte. Sim.
e queria fazer um trabalho mais relacionado com processos de vida. E foi isso que me levou a ingressar para um trabalho mais regenerativo, muito virado para a questão da alimentação e muito virado também para a questão agrícola. Ainda que na altura, obviamente para quem sai de uma coisa para a outra, não fosse assim tão perceptível que fosse essa a linha que eu fosse seguir. Sim. Mas foi evoluindo até ao que nos encontramos hoje, não é? Então fizeste um percurso um bocado pelo convencional, depois para o biológico, antes de chegar agora nos últimos anos, ainda biológico, mas regenerativo. Sim, se bem que todo aquele processo em Inglaterra era muito relacionado com a agricultura massiva e com esses processos mais convencionais. Então quando dizes morte ali também é tipo matar tudo o que está à volta que não seja a planta em si. Sim, ou seja, nem tinha que ver muito com... Tinha a ver mais com o processamento animal do que, sim, okay. do que essa parte vegetal, que foi uma coisa que só veio muito depois. E quando eu digo processo de morte, tem a ver mesmo com esta parte de matadouros, processamento de carne, sim. Até tu receberes... Massivo. Exatamente, a tua embalagem em casa, disposta no supermercado, onde podes ir recolher. Sim. Então, quando eu digo que essa transição de passar processos de trabalho relacionados com morte para processos mais relacionados com processos de vida, tem a ver com essa transição. E primeiro fizeste por muitos anos também agricultura biológica? Sim, quando me propus a ingressar como agricultor em Mértola, foi inicialmente produzindo plantas aromáticas. Era na altura ainda com essa parte de lógica de mercado muito mais ao de cima do que atualmente, virado muito para a questão da exportação. E, portanto, ainda que fôssemos desde sempre certificados em agricultura biológica, agora olhando para trás vejo que estávamos muito longe daquilo que são os processos regenerativos ao qual transitamos até hoje, para onde transitamos hoje. Então nisso chegaste, foi em 2019 que transitaste para o lado de sintropia, não é? Então nós começámos nessa parte das plantas aromáticas em 2008 e depois mais tarde, a partir de 2012, começámos a ter uma primeira noção do que era a agricultura sintrópica, ainda que eu acho que aí tem a ver um pouco com a formação da própria palavra, não é? A questão associada ao trópico era uma coisa que eu não percebia muito bem como é que se podia traduzir para aquilo que era o clima mediterrâneo. Sim. E então, ainda que o primeiro contacto com a agricultura sintrópica se remeta para 2012, 2013, por aí. Ainda muito de uma gênese brasileira, muito focada nas plantas e na terra de lá. Sim, claro. Não havia... Era uma coisa que... Faltava a tradução. Ainda que eu tivesse gostado muito daquilo que vi na altura e aquilo que li sobre esta tipologia de agricultura, eu não via como é que podíamos fazer acontecer aqui. Trazê-la para cá e começar a trabalhar da mesma forma como lá já se trabalhava. Cuidado com o microfone. Perdão. Sabes que estas questões acontecem. Só então, depois, em 2017, é que começamos, é que tivemos a oportunidade de receber o Filipe Pazzini, de Life in Syntropy, e a Diana Andrade, em Mértola. E foi a partir desse momento que este contacto com a agricultura sintrópica se tornou mais tangível, mais palpável, quer dizer, mais
mais real naquilo que é no território de Mértola, não é? Sim. E pronto, no meu ver foi saltar de uma agricultura ainda que biológico, ainda que em agricultura biológica, para algo muito mais abrangente, em que tens os processos naturais e os processos de vida muito mais evidentes nestas práticas agrícolas. E portanto, para mim foi um ganhar, não é? Foi saltar de algo que já era positivo para algo que é ainda muito mais positivo e que tem em conta todos estes processos de vida inerentes àquilo que são as práticas agrícolas. Então, acho que antes de passar para perceber o que é a agricultura sintrópica, eu acho que vale a pena sublinhar só o que é Mértola em termos de solo, em termos de... Porque eu acho que uma das coisas que é sempre impressionante quando se vai a Mértola ver a Horta da Malhadinha, que está em funcionamento desde 2019. Sim. 2019 em sintropia, em formato de sintropia. A paisagem não é parecida com o que está a acontecer lá por causa de várias vezes chegas lá e está tudo muito amarelo no Alentejo e depois a Horta da Malhadinha está muito verde. Então também para perceberem um bocado o que é Mértola quando tem a ver com agricultura, em termos de como é que é o solo, porque é que é tão estranho fazer sintropia num sítio que é quase, exagerando, mas é quase o oposto do Brasil, em termos de muito mais... água, o solo muito mais composto, fazer ali, entre aspas, é fácil comparativamente, não? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, essa transição parte de eu sentir necessidade de me desafiar constantemente relativamente àquilo que é o meu trabalho. Eu não gosto, ainda que o trabalho agrícola seja diferente quase todos os dias, eu gosto de estímulos diferentes neste espectro mais lato daquilo que é a agricultura. E isso foi aí foi isso que me fez a abrangência do desconhecimento daquilo que era o fluxo, daquilo que esta agricultura podia trazer para um território tão degradado, desse ponto de vista, era para mim muito motivador tentar. Sim. Esse é o primeiro lado. E o segundo lado tem que ver um bocadinho pela análise que tu fazes do território, não é? Mértola, como tu dizes, é um território extremamente difícil desse ponto de vista agrícola. Alguns dos piores solos de Portugal, sim, em a caracterização dos solos tem uma caracterização muito baixa. Se a superfície arável nacional, em termos de percentagem de matéria orgânica, anda em torno, aquilo que dita a bibliografia, alguma bibliografia, dita que ela anda em torno de 1 a 2% de matéria orgânica, em Mértola tu tens percentagens de matéria orgânica que andam em torno de 0,5, 0,8, 0,6% de matéria orgânica. Então, fazendo essa análise e percebendo que é a matéria orgânica que sustém a vida e que sustém água no solo e que sustém vegetação, como é que tu partes de algo que está num grau de degradação tão evidente e extremo para algo que promove maior biodiversidade, maior concentração de água no solo, maior matéria orgânica. Assim, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que se faz. Vai-se trabalhando de forma a perceber que a vegetação tem um papel fundamental, tal e qual como os animais têm um papel fundamental na agricultura. É mais um pouco como se faz a gestão da propriedade agrícola nestas paisagens tão degradadas, e como é que transitamos para uma abordagem um bocadinho mais holística e um bocadinho mais sensata, que tendo em conta o recurso existente.
Sim. Então, ou seja, nós podemos manter-nos a trabalhar exatamente com as mesmas práticas que os nossos avós já praticavam, que os nossos bisavós já praticavam, e não mudamos, e mudamos muito pouco, porque ou seja, se a degradação já está evidente, se nós continuamos exatamente com o mesmo modelo de práticas, sem alterarmos as práticas para algo diferente, Sim. então dificilmente mudamos, ter, ou iremos nos manter exatamente no mesmo nível, ou vamos degradar cada vez mais. Mesmo que seja pouco, exatamente. Pouco a pouco chega-se a nada. Então perceber isso foi isso que me fez transitar também para a agricultura sintrópica, percebendo que a agricultura sintrópica promove fluxos de vida e não só promove fluxos de vida, como o objetivo final, ou um dos maiores objetivos da agricultura sintrópica, é ter um ganho positivo sempre naquilo que é a tua interação com o ecossistema. Ganho positivo aqui quer dizer que o ecossistema esteja sempre a ganhar matéria orgânica? Quer dizer que a minha interação, após, seja qual seja o período de interação que eu tenho num determinado local, que a minha interação tenha um saldo positivo e não negativo relativamente ao espaço que eu escolhi para trabalhar. Saldo positivo de? De energia, de matéria orgânica, de água, de biodiversidade, de animais, de tudo. Perfeito. Então, para entrarmos um bocado para perceber o que é a sintropia, porque não é um tema ainda muito conhecido e por causa disso, sintropia / regeneração, eu acho que uma coisinha primeira a dizer é que sintropia vem como um contrário de entropia. Entropia do lado energético é que tudo está a ficar mais caótico, tudo está a ficar menos concentrado e daí perde-se energia, perde-se concentração, perde-se vida. A sintropia está a tentar virar isso ao contrário, entre aspas, a pôr como é que nós conseguimos ajudar as coisas a terem mais energia, mais concentração de energia, mais vida, basicamente. É isso, mais ou menos? Sim, mais ou menos em termos isso. De palavra. Sim, eu acho que se entropia, a própria palavra dita dissipação de energia, sintropia, ela congrega essa energia. Boa. E é isso que a agricultura sintrópica traz, ou a palavra sintropia traz, que é perceber que a vida se move através de fluxos energéticos. Sim. A sintropia almeja a congregação de energia num determinado espaço. Complexificação também. Exatamente. Complexificação de vida. E ganho energético constante naquilo que são... que era o que tu também estavas a dizer antes. Exatamente. Naquilo que é a tua abordagem de trabalho, não é? E o que a agricultura sintrópica traz é exatamente isso. Então, um bocado para ter uma imagem, qual é que é a diferença de uma produção mais convencional no lado visual? Como é que seria uma produção convencional versus uma produção sintrópica? Só em curto ter alguma ideia qual é que é a diferença? Então, a análise que eu posso tirar disso, ainda que eu nunca tenha trabalhado efetivamente em agricultura mesmo convencional, biológico. Obviamente participei noutras atividades naquilo que é a agricultura convencional, e a maior diferença que eu vejo entre uma agricultura e outra é o saldo positivo que a agricultura sintrópica traz e que a agricultura convencional é não menos evidente. Sim. ou traz menos. Não é? Mas eu quero dizer também em termos de quantas plantas vês-se numa produção... Isso. Então, tu numa agricultura convencional, tu tens uma determinada monocultura, seja ela o que seja o campo de alface ou que seja um campo de brócolis, e quando retiras essa cultura, geralmente tens que incluir um conjunto de inputs para voltares a fazer outra agricultura, sabendo que quando retiras essa cultura não fica nada no solo, portanto, a não ser o próprio solo. Sim. E portanto, depois tens um período de tempo em que tens que esperar até plantares e voltares a colher. A forma como nós
desenhamos os nossos talhões de cultura é um pouco diferente. É percebendo que a matriz fotossintética das culturas tem um papel fundamental naquilo que é a biologia do solo, e a biologia do solo, por sua vez, é aquilo que suporta a vida das minhas plantas. O que tentamos fazer é uma simulação daquilo que é Uma floresta. aquilo que é a floresta e aquilo que acontece dentro de uma floresta, que é maximizar o período fotossintético daquela cama ou daquele local de produção o máximo possível. Ainda que saibamos que no Mediterrâneo às vezes é muito difícil manter todas essas culturas ao longo do ano neste loop fotossintético, tentamos, todavia, maximizar esse tempo o máximo possível. Então, o que tu estás a dizer é várias culturas, com árvores também, sempre com alguma coisa a cobrir até o solo para produzir fotossíntese a tempo inteiro, basicamente. Sim. Percebendo que o que nós trazemos para esta parte agrícola é uma simulação daquilo que as florestas produzem, esta parte florestal e esta parte arbórea e arbustiva é extremamente importante incluí-la nisto que é a nossa produção, que neste caso é a produção hortícola. E tudo é desenhado e montado exatamente quase ao mesmo tempo, sabendo que os nossos arruamentos de arbóreos têm uma determinada dimensão. Todos os espaços interiores são efetivamente para produzir todos os vegetais que nós queiramos ali incluir, em função, obviamente, daquilo que são as épocas do ano. O ideal aqui é tentar sempre que, apesar de as épocas do ano vão sendo alteradas, obviamente, mas a tentativa de ter sempre algo dentro desse desenho que vá mantendo esta matriz fotossintética sempre a funcionar. Sim. Então, tinha uma pergunta que agora escapou-me. Em termos também de solo, qual é que é a percentagem de matéria orgânica que vocês têm agora na terra sintrópica? É muito diferente, ou seja, a percentagem de matéria orgânica no solo é muito diferente se é na encosta ou na zona de várzea, não é? Na primeira que vocês implementaram, que é na zona da várzea. Sim, então nós quando... E aí se calhar marca um bocadinho a diferença do que é aquilo, do que são estas diferentes agriculturas, não é? Que é, ainda que em 2008 nós tivéssemos iniciado o nosso processo de produção de plantas aromáticas em agricultura biológica, é verdade que a percentagem de matéria orgânica na altura rondava 0,5, 0,6% de matéria orgânica em 2008. E ainda que nós trabalhássemos em agricultura biológica com todo o cuidado naquilo que era a produção e aquilo que era a fitossanidade das plantas, não trabalhávamos muito a parte da biologia do solo. Okay? Então, 2008, 0,5, 0,6, eu não tenho presente em mente qual é que era o valor de porcentagem de matéria orgânica, mas o que é certo é que quando chegámos a 2017, a diferença não era muito grande, nem positivamente, nem negativamente. Não é? Ou seja, o nível de matéria orgânica naquele solo, no geral, rondava na mesma 0,5%. Há locais onde nós também analisámos que tem 0,4, 0 qualquer coisa. Então, locais ainda dentro da horta? Sim. Dentro do nosso espaço de trabalho. Ok. Mas pronto, ainda que a parte onde analisámos foi a parte mais produtiva, ou a parte da várzea, onde nós fazemos as culturas de hortícolas. Nessa altura, nesses valores que acabei de referir,
E o que é interessante para mim perceber é que nós fizemos uma primeira amostragem, se não estou enganado, em 2023, em que o valor de percentual de matéria orgânica já tinha aumentado. Okay? Se não estou enganado... Já com 4 anos de Sim, se não estou enganado, eu rondava 1,8%, uma coisa assim do género. 1,8%. Sim. Mais ou menos. Ou seja, eu agora vejo que nessa altura, ainda que nós estivéssemos utilizado muita matéria orgânica, muito mulch constantemente, há um processo de transição do solo que parte do maneio, ainda que em agricultura biológica, para um maneio completamente diferente, que é o da agricultura sintrópica, onde a densidade de plantas é muito maior, mas há ali um período de transição que tu tens que deixar o solo quase perceber o que é que se está a passar, não é? Espera, eu posso confiar estas plantas todas que estão aqui agora? Consigo confiar que isto vai ser assim agora, a partir de agora? Que faço espaço para elas? Sim, pronto. Ou seja, é uma comunidade nova que se está a montar. Para mim seria muito interessante perceber qual é que é a evolução do solo ao longo do tempo, e para isso é que eu acho que é essencial também ter a ciência, um bocadinho a ciência muito mais ativa nestes processos de regeneração, para entender, e isso é o ónus da ciência, não do agricultor, que o deve fazer. Mas para mim o que é interessante perceber, que é, partindo desse momento em que tu começas a ver que tens mais concentração de matéria orgânica, as plantas praticamente sem necessidade de fertilização, nem necessidade de utilização de fármacos para suprir qualquer carência ou qualquer praga ou o que seja. E também com pouca necessidade de água. Sim, essa necessidade de água também foi decrescendo. Mas para chegar à matéria orgânica, porque a tua pergunta foi matéria orgânica, partir deste 0,5, 0,6 e ao fim de 2023 termos um ponto de qualquer coisa de matéria orgânica. E agora, o ano passado, voltámos a fazer testes ao solo para perceber a NPK e essas coisas todas, macro e micro minerais, e os valores de matéria orgânica foi isso que me deixou assim, boca aberta, literalmente. Perceber que o mínimo que temos nestas zonas que são mais para a horticultura, sem inputs a não ser a própria poda das plantas e biomassa que nós vamos triturando proveniente do local e depositando em cima do solo, é que partimos de 0,5 até 1,8 para termos um mínimo de 4,5 matéria orgânica, e nos plots mais antigos, foi os primeiros que fizemos, em 2019, se não estou enganado, temos passarmos para uma percentagem de matéria orgânica de 7%. Então é uma coisa, eu próprio, que não estava mesmo nada à espera, e nós trabalhamos ali todos os dias, e obviamente tu vais vendo evidências, está ótimo, não é? Claro. Ou seja, esta terra está muito preta. A decomposição daqueles materiais que tu incluíste inicialmente em 2019, tornarem-se em um substrato escuro, negro, cheio de partículas, e depois tu desvias aquele mulch todo e vês depois um conjunto de vida no solo, não é? Fungos e minhocas e tudo mais. Mas chegar a esta percentagem de... Sim, estavas a ver isso acontecer, não parece que seja tão grande. Ver a diferença de 4 anos parece que parece quase que pensarias, ok, fomos de 0,5 para 1,8, mais ou menos. Provavelmente agora chegamos a 3,5. Sim. Fazia-se quase essa coisa lógica. Eu não julgava que esta transição fosse tão rápida. Mas isso também acarreta uma responsabilidade agora, não é? Sim. Que é a questão, ou seja, como é que nós vamos manter este nível de matéria orgânica? Não sei se vai haver provavelmente irá haver um fluxo de menos e mais, parece-me, porque ao fim e ao cabo nós também precisamos de produzir e, portanto, essa produção, ainda que seja feita de alguma atenção, também ela extrai algum nutriente e alguma matéria orgânica. Eu acho que, pronto, não sei, eu estou um bocado assim expectante de
perceber qual é que é a evolução deste solo daqui a mais 5 anos. Gostava de perceber qual é que é a evolução. Pronto, ou seja, e é aí que eu acho que é um pouco diferente de todas as outras agriculturas, que é o facto de olhares para a questão do solo como uma das principais matrizes daquilo que é o trabalho agrícola e daquilo que é a atividade da horticultura, e que te leva depois a ter este resultado no final, não é? Então, para também focarmos um bocado nisso, um dos pontos importantes que se foca na agricultura sintrópica, solo, quais é que são os outros pontos importantes? Vida, água? Biodiversidade, densidade vegetal, ou seja, quanto mais densidade tu tiveres, menos necessidade em inputs externos necessitas, menos irrigação tu tens que dar às plantas. Que neste momento vocês estão a fazer agora, neste momento não estão a fazer nenhuma irrigação. Sim. Porque tivemos muita chuva. Isso depende agora muito, não é? Depende muito qual é Mas que é. Mas no verão alto, 45 Sim. graus... Então, habitualmente nós, às nossas fruteiras, damos 2 vezes água por ano. Portanto, geralmente damos 2 irrigações, uma em julho, outra em agosto. Mas noutros anos já não deu. Em outros anos anteriores, mesmo para percebermos o que é que as fruteiras e o que é que as plantas arbóreas nos davam, ou qual era o seu comportamento ao fim do ano, nós tivemos anos em que não demos irrigação nenhuma. A minha percepção é que, com estas 2 irrigações por ano, fazem toda a diferença naquilo que é a qualidade das plantas no final do verão. Okay. E foi por isso e foi essa análise que me fez começar a dar uma irrigação ou 2 irrigações extras durante o ano, percebendo que a planta chegava muito mais capaz ao final do ciclo do verão. Que é um ciclo muito intenso. Os verões lá são intensos. Aliás, habitualmente, retirando talvez estes últimos 3 anos, que beneficiámos de uma chuva, uma quantidade de chuva maior, todos os outros anos têm sido drásticos, não é, desse ponto Sim. de vista. Ainda que no IPMA refira os 400 milímetros por metro quadrado, o que é certo é que nós estamos muito mais abaixo do que isso, do que esses 400 milímetros por metro quadrado. Neste ano, se calhar... Ou seja, nestes últimos 3 anos, é isso que eu estou a dizer, talvez tivéssemos superado esse valor. Mas com certeza absoluta. Tivemos 6 anos de seca, o que é que foi? Mas tivemos... Eu acho que a análise deve ser... por quantidade de água e não pelo seca, porque a seca estamos quase sempre. Ou seja referi que Sim, percebo a abrangência da seca é sempre maior do que os períodos chuvosos, não é? Sim. Então, talvez devesse ser comentado que ao fim de 15 anos de seca tivemos 3 anos de chuva normal. Pronto. Claro. Mas isso ajuda imenso também depois daquilo que é a tua noção de necessidade hídrica que as plantas têm durante o ano, não é? Porque se tiveres um ano que choveu 800 milímetros por metro quadrado, pois obviamente a necessidade dessas plantas em termos de irrigação vai ser muito inferior do que se tiveres a rondar ali os 250, 300 milímetros por metro quadrado, não é? Sim. Eu acho que a última pergunta, antes de entrarmos nesta pergunta no seu melhor ainda, em termos de produção. Em termos de produção de frutas, hortícolas, eu acho que uma das coisas que... Um dos mitos que a produção convencional mantém é que a única maneira de produzirmos alimento que chegue para todas as pessoas que nós temos no mundo é com uma produção massiva, a monocultura convencional. Uma coisa que eu quero perceber é se, com coisas tipo agricultura sintrópica, uma agricultura mais consciente, uma agricultura mais que olha para o solo como amigo, se
se pode produzir assim tanta coisa, ou qual é que é... O que é esta tensão, que é um mito muito grande, é real ou não é? Ou é uma coisa que pode não ser real com tempo e tempo de transição e neste momento ainda é... Não... Sim. Se tu sabes. Em termos de quantidade. Eu não sei se... Sim, é verdade que essa reflexão muitas vezes é feita dessa forma, ainda que eu não concordo muito com ela, mas aí eu acho que teríamos que ir mais à raiz do que é a alimentação e a forma como nos alimentamos, do que efetivamente alegar que uma agricultura consegue suprimir mais ansiedade do que outra. Sim. Em primeiro lugar, temos que claramente entender que nós nos alimentamos de anuais e que, tendo em conta que somos um animal de grande porte, não o devíamos fazer dessa forma. Mas percebendo que o mercado foi alinhado dessa forma, eu diria que, no meu ver, faria muito mais sentido nós tentarmos alimentar-nos através de um processo agrícola que tivesse como matriz a matriz do solo, porque é isso que fornece nutrientes à planta e a qual nos vai satisfazer nutricionalmente também. Sim. Então, agora, se falarmos em escala, em produções massivas, em que o que está implícito é a quantidade em detrimento da qualidade, Sim. aí talvez seja verdade a tua análise. Ou aquilo que acabaste de referir que a agricultura convencional dita. Eu prefiro perceber que trabalho numa tipologia de agricultura que tem por base a nutrição das plantas, que por sua vez nutre as pessoas. E não me parece que até à data tivéssemos tido alguma dificuldade naquilo que é a produção de hortícolas, sejam elas quais sejam, no nosso espaço. Sim, naturalmente, há plantas que se dão melhores do que outras. Eu posso forçar mais ou forçar menos o sistema a produzir. E também é uma questão de opção minha e nossa, enquanto grupo de trabalho, produzir determinadas plantas em detrimento de outras, porque eu sei que se produzir aquelas vou necessitar mais água, vou necessitar mais nutrição, o que seja, não é? Sim. E eu tenho que entender que o espaço onde me encontro, o meu contexto, é aquele e não posso mudá-lo. Sim. Então, uma coisa que também eu acho que é só bom referir é um lado de, se tens um talhão inteiro só de alfaces, vais produzir mais alfaces do que em sintropia. Mas em sintropia produzes tanto ou mais coisas porque há tanta diversidade, só que não há o que nós pensamos de monocultura, que todas as lojas têm de ter exatamente as mesmas coisas. Então conseguir que tenhas alfaces que chegue para isso vai ser só desta maneira. Eu acho que também é perceber que a quantidade de alimentação que vocês produzem é alta para o espaço que vocês usam. Certo? Ou não? Sim, então, nós produzimos para 2 AMAPs, com um conjunto de coprodutores, é assim que nós lhes chamamos, que são consumidores, e todos os meses tem um conjunto de alimento que sai daquele espaço para estes coprodutores, para estes consumidores. Fornecemos também um restaurante, que é o nosso restaurante, que serve X de refeições por dia e para além dessas refeições todas que fornece, também processa um conjunto de alimentos quando nós temos em excesso, porque habitualmente temos sempre produções em excesso e não o contrário. Sim. Portanto, eu, pessoalmente, não sinto necessidade de estar a fornecer ou a produzir em grande quantidade para escalas, quando o meu mercado não é escalas nem quantidade. Eu prefiro qualidade
e uma relação mais próxima comunitária, que é isso que nós tentamos fazer desde sempre, que é produzir localmente para ser fornecido localmente e ser consumido de preferência localmente também. Não digo com isto que em alturas de excesso ou outras alturas em que eu tenho mais disponibilidade, que eu não traga alimento para Lisboa. Também o faço, de vez em quando, não é esse o foco do meu trabalho, porque, uma vez mais, eu prefiro local, porque, ou seja, há toda uma lógica por trás daquilo que é fornecer, produzir e fornecer alimento local, do que o contrário, mas eu entendo, pronto, o meu contexto é aquele e foi essa a abordagem que eu escolhi, não querendo, obviamente, dizer que está bem ou que está mal, mas Sim, foi essa que escolhi. mas também eu acho que na base, se houvessem muitos mais agricultores a fazerem isto com os seus próprios terrenos, haveria muito mais pessoas também a serem fornecidas por isto. Sim, sem dúvida nenhuma. Sim. Acho que nós, a nível nacional, e aliás, se calhar até nós em Lisboa estamos aqui numa zona mais privilegiada desse ponto de vista, dessa proximidade à comunidade, porque a comunidade aqui é muito maior. E eu sei que nesta zona de Lisboa há um conjunto de produtores também a trabalharem de uma forma mais local esta questão da alimentação, mas seria mais fácil, parece-me, se houvesse uma estratégia daquilo que é a promoção da alimentação local e a alimentação regenerativa, se ela fosse promovida desde sempre. Sim. Porque eu tenho que ser sincero, não é? Eu também, obviamente, enquanto consumidor, também vou às grandes superfícies. Mas eu fico escandalizado, e eu tenho que dizer isto, fico escandalizado de ver couves a 30 cêntimos o quilo ao consumidor final. E a minha reflexão remete-me logo para, em primeiro lugar, não querendo referir que provavelmente a nutrição desse alimento não será muito elevado, Sim. ok? Mas não querendo referir isso dessa forma tão taxativa, remete-me logo para perceber o que é que o agricultor recebeu. Sim. Se eu, enquanto consumidor final, estou a pagar 30 cêntimos o quilo de uma couve numa grande superfície, e sabendo que a couve para ali chegar passou por um conjunto de intermediários, muitas vezes, o que é que o produtor recebeu? Portanto, se o produtor não recebe dignamente, claro que não vai fazer é impossível, por mais que queiramos, ter alimento produzido de uma forma que promova a alimentação regenerativa. Então, e uma saúde. E a saúde, no final, porque É remete-nos logo automaticamente para aí, não é? Então, eu acho que as estratégias locais, há muitas estratégias locais já com esta linha de pensamento da produção regenerativa, há um conjunto de produtores locais também já com esta abordagem regenerativa, em que olham muito para a questão do solo, a questão do maneio animal, para a saúde dos animais, para a saúde do solo e para a saúde do ecossistema num todo. Não é? Então, é essa agricultura que gostava que daqui... Então, olhando para a agricultura no seu melhor, como é que descreverias um mundo, ou escalas mais baixas, Mértolas ou uma Lisboa, quando há uma alimentação muito mais regenerativa? O que acontece ao nosso país se há agroflorestas por todo lado, se há produtores em sintropia ou outros métodos de agricultura regenerativa por todo Portugal? O que é que acontece? O que é a diferença? Eu acho que a diferença é logo em termos de biodiversidade, não é? Há um incremento, um aumento na qualidade daquilo que são sistemas de biodiversos. Essa é a primeira logo análise, não é? Sim. Há uma redução clara naquilo que é, tendo em conta aquilo que nós inicialmente analisámos, que é a concentração de matéria orgânica no solo. Se tu estás a falar que a concentração de matéria orgânica no solo ronda 1%, 2% a nível nacional, ou seja, percebendo que
transportas este modelo regenerativo para um modelo mais biodiverso, logo há um aumento substancial logo de matéria se calhar orgânica no 7% solo, com para todo certeza. lado. Então, por cada valor percentual de matéria orgânica que aumentas, reduzes claramente a quantidade de irrigação necessária. Portanto, é tudo, para mim, é tudo a somar. E depois, em cima disso, provavelmente, esses solos e as árvores que estão a ser abrangidas por esse solo também mantêm muito mais CO2, mantém muito mais... Sim. Muda-se o nosso clima, basicamente. Claro, obviamente. Ou seja, se tu promoveres a floresta biodiversa, ou seja, tem que se entender que essa questão da floresta não é monocultural. Sim. Há ainda quem refira a floresta como uma monocultura que se plantou há 20 anos e que se deixou completamente estática. Não é. A floresta é algo completamente diferente disso. Alturas diferentes de árvores, várias árvores diferentes, idades diferentes. E em que nós temos um papel fundamental, é que nós por vezes nos esquecemos que somos parte integrante deste modelo biodiverso, florestal. Nós pertencemos também a essa cadeia, não é? E não... Não é uma coisa que tende a acontecer ali, processos de vida acontecem ali enquanto nós estamos aqui a ter a nossa vida. É isso. São os dois a mesma coisa, basicamente. Então, para mim, esta questão da alimentação e a alimentação regenerativa e uma alimentação que promova valor e nutrição no final, não é? ao cidadão, ao consumidor, é algo que me faz, que me gratifica, ou seja, eu gostaria que futuramente as políticas fossem mais alinhadas com estes processos de regeneração da paisagem, porque, ou seja, ela torna-se biodiversa, cria um conjunto de dinâmicas sociais, económicas, locais e percebendo que grande parte do interior de Portugal está completamente desprovido de população e que levanta um conjunto de grandes problemas, nomeadamente na altura do verão, com fogos e outros problemas também, como é que nós conseguimos trazer a agrofloresta, que acaba por ser um modelo também inclusivo, que chama pessoas e que chama... e que é biodiverso no seu todo, não é? Sim. Para cima da mesa de forma um bocadinho mais coerente e evidente e que se promova, não é? Eu acho que também, agora com as chuvas intensas que nós tivemos e também com a tempestade, a depressão, como é que se chamava? Não era Leonardo? O que agrediu Leiria, basicamente. Eu lembro-me das fotos todas de árvores em cima da estrada, árvores caídas. E o que é que eu também cada vez mais ouvia era, a grande maioria que isso aconteceu foram basicamente eucaliptos, de grandes eucaliptais produzidos em monocultura, abandonados ou não, não faz diferença, mas eram as árvores que mais caíam, então isso também. Acho que uma das grandes mudanças também seria, se houvesse uma tempestade desta forma, uma depressão, também teria menos impacto sobre a paisagem, por causa da resiliência da floresta, não? Sim, eu creio que uma floresta biodiversa, altamente estratificada, seria de uma resiliência maior do que qualquer sistema monocultural. Independentemente de falarmos de eucalipto, também podíamos falar de olival ou podíamos falar de outra cultura monocultural. Então, parece-me a mim que estas culturas que são monoculturais, elas ficam muito mais suscetíveis àquilo que é o impacto meteorológico, seja de chuvas, ou seja de seca, ou seja o que seja, muito mais do que um sistema multifuncional e biodiverso. E biodiverso parte-se do princípio que é biodiverso. Não é?
que não tem uma nem duas espécies, tem várias espécies. Mas, sabes, o fluxo da água é um bocadinho transversal, não é? Ou seja, o problema da água é exatamente o mesmo problema da que seca, não é? Óbvio. Ele está intimamente ligado e prende-se muitas vezes por falta de biodiversidade vegetal. Então, Para não dizer também, na maior parte das vezes. E uma coisa que também temos tido um problema nos últimos anos é a falta de água nos aquíferos, nos lençóis freáticos. Sim. Então, nisso, numa estrutura muito mais biodiversa, provavelmente os lençóis freáticos também estão muito mais cheios de água. Sim, obviamente. Porque quanto mais biodiversidade vegetal tu tiveres, maior é a concentração de água no solo. Portanto, logo, por sua vez, os aquíferos serão carregados, não é? Sim, eu acho que essas histórias do verão, eu lembro-me tantas vezes no verão a ouvir estamos com uma seca outra vez. Já não tem acontecido nos últimos anos da mesma forma, mas sim, também é uma coisa de... Eu acho que há muitas coisas que nós normalizamos nas últimas 2 décadas que, com muito mais agroflorestas, com muito mais agricultura regenerativa, mesmo que seja por maneio, holístico, quero dizer, maneio animal, mesmo o que é que nós normalizamos muda. Porque eu acho que nós ficámos muito habituados a certas coisas que há 50 anos seria completamente estranho, ou há 30 anos, mesmo assim. Eu acho que, por exemplo, a chuva toda que tivemos em janeiro, houve tanta chuva que pessoas pensaram isto nunca aconteceu antes. Não, aconteceu, só que não aconteceu recentemente. Nos últimos 20 anos não tinha acontecido assim. Mas antes disso, ter um janeiro de vez em quando, onde 22 dias de chuva em Lisboa, não era completamente desprevido. Tanta chuva quanto tivemos, não. Mas, e é também o que eu também estou a dizer é, eu acho que a nossa imaginação também mudaria se a nossa alimentação muda desta forma. A nossa relação com árvores, a nossa relação com a planta, a nossa relação, de alguma forma, com o animal também. Eu acho que a nossa existência neste planeta é tão pequena, comparativamente com outros fatores, nomeadamente a dinâmica arbórea, que nós temos imensa dificuldade em entender estes fluxos da água e das secas e de entendermos que quando dizemos que temos uma seca existe uma inundação no outro lado e vice-versa, não é? Neste caso, há pouco tempo tivemos aqui este temporal. É sempre engraçado entender quando vemos nos noticiários que o temporal é do outro lado do Atlântico, não é? É menos agradável entender que o temporal é deste lado do Atlântico e perceber o quão mal preparados estamos naquilo que é a prevenção destes eventos. Mas isso remete-me para a falta de biodiversidade que nós temos, efetivamente, nas nossas florestas, que seriam muito mais resilientes e resistentes a fatores deste género do que são exatamente como são atualmente. Sim. Porque, uma vez mais, o nosso curto espaço de tempo neste planeta é tão curto que não temos ideia de como é que era Portugal, não é? Sim. Ou seja, há um artigo muito interessante do Dr. Jorge Paiva que remete para a floresta ibérica, em que ele refere que a floresta era uma floresta completamente densa. Então, perceberes isso, e quando lês esses factos históricos e depois analisas aquilo que é a atualidade, tu vês que estás muito longe de qualquer sistema mais natural. Sim.
e que a nossa ideia de floresta está completamente deturpada. Sim, também eu lembro-me também de ouvir que, por exemplo, em Mértola, as plantações de trigo haviam já nos tempos romanos, de alguma forma. Sim. Plantações de trigo. Então, quer dizer que esta ideia de floresta está tão deturpado que em zonas do país já não temos há 2000 anos. Que é um bocado, eu acho, também é um bocado engraçado, quando eu pensei a forma de... Ouvindo um bocado sobre sintropia e depois lembrar-me que quando os portugueses foram para o Brasil diziam que não sabem, vocês não sabem plantar, vocês não sabem cultivar trigo, não sabem fazer alimentação. E depois pensar, mas eles tinham florestas super densas, que ainda têm, mas a falha de imaginação para os portugueses já na altura era de 1500 anos. Ou começava há 1500 anos a ter este problema. Enquanto no Brasil fomos nós que começámos a trazer ao ponto que eles ainda têm muita floresta nativa, que tem milhares de anos, que tem muito envolvimento humano, muito envolvimento animal, para manter os Amazonas, a Amazónia, da maneira como está. Porque também é um trabalho de mãos, mesmo que macacos, para conseguir macacos, indígenas, de escaravelhos, de aves, e também trabalho das árvores, para conseguir manter esta floresta com o tempo. Talvez nós tivéssemos tido uma análise completamente errada. Talvez não, de certeza absoluta que nós tivemos uma análise completamente errada daquilo que vimos na altura. Sim. quando eu não gosto muito de utilizar a palavra descobrimentos, porque nós não descobrimos nada, não é? Ou seja, aquilo já lá existia. Nós fomos lá e interagimos com coisas que não conhecíamos. Isso. Mal. Então, ou seja, aquele local estava cheio de comunidades altamente produtivas em todo o sentido e que nós não entendemos claramente aquilo que estávamos a ver. Sim. Então, porquê? Porque o nosso histórico agrícola em toda a Europa remonta a monocultura? há muitos séculos atrás, não é? Ou seja, remonta a um espaço do qual nós achamos que a agricultura é isto que temos, ou que tínhamos na altura quando fomos para o Brasil. E ainda pior, a produção de alimento. A produção de alimento que nós já aqui fazíamos, julgávamos que era isto, que era a agricultura. Sim. E essa análise, aliás, nós transportamos esta forma de fazer agricultura para a América do Sul quase toda. Nós, portugueses, espanhóis, holandeses, alemães, não é? É engraçado perceber a falta de noção que nós tínhamos sobre a questão daquilo que era um sistema altamente produtivo de todos os pontos de vista, para a falta de percepção que temos também de que para irmos para o Brasil nós tivemos que construir naus e cada nau e é engraçado que nesse documento, se a memória não me falha, nesse documento do Dr. Paiva também refere esse facto, que é nós, para construirmos uma nau, precisávamos de cerca de 5.000 a 7.000 árvores para construirmos uma. Isto significa, para perceberes, que nesse período, só para a construção destes navios, nós precisávamos dessa madeira toda. Mas não era só para isso, não é? Nós precisávamos de abrir caminhos, precisávamos de nos aquecer, precisávamos de casas, precisávamos, não é? Então, nesse período, se nós considerarmos que levámos para o Brasil 300 naus, e se considerarmos, e depois isso era uma coisa de lado para lá, não é? Ou seja, se nós construíamos daqui para lá também abatíamos muita árvore para depois fazermos o transporte contrário.
E Sim. depois já não referindo depois o que se extraiu de lá também para trazer para Portugal e para a Europa. Sim. Mas para a África levámos outras tantas e para as Índias levámos outras tantas. Portanto, se nós conseguíssemos... O trilho das conexões portuguesas consegue-se ver Exatamente. por um mapa do mundo. Exatamente, ou seja, se nós conseguíssemos somar todas as árvores que abatemos nessa época, Soma-se víamos... a morte da imaginação Exatamente. sobre o que é uma Conseguiríamos ter uma produção. melhor percepção, da floresta densa que existia. Sim, Portanto, ou seja, aqueles locais que atualmente se referem como celeiros da nação, outrora não foram celeiros da nação, foram outra coisa. sim. Ou seja, nós é que os trouxemos a este estado de degradação tal que São agora, celeiros. pronto, há uns anos chamavam-se celeiros, agora se calhar chamam-se outra coisa, porque o Baixo Alentejo, que era o celeiro da nação, neste momento, está todo virado para a produção do azeite, não é? Portanto, ou seja, é necessário, ou foi necessário trazer sistemas monoculturais também importados do outro lado do globo para o Alentejo e, portanto, aquilo que era a seara dourada passou a ser o... Montado dourado. Não digo montado, porque nem é montado, mas um olival desverdeado. Sim, Ou um sistema esverdeado de produção. sim. Portanto, ou seja, aí a paisagem muda. Sim. Ou seja, nós trouxemos-la para cá. Sim. Então isto volta para uma coisa de... A nossa imaginação... Se nós tivéssemos uma produção alimentar muito mais à base da regeneração, de trazer vida ao solo, de trazer ciclos de água mais sãos, de trazer biodiversidade... basicamente a nossa imaginação também vai mudar. É o que estamos a dizer no meio disto tudo, porque a maneira como nós vemos produção, a maneira como nós vemos... Porque eu acho que isto é um bocado... estou a extrapolar um bocado, mas eu acho que é muito fácil termos imaginação de que para produzir é preciso reduzir coisas, quase é consumir. Consomes uma coisa para conseguires produzir alguma coisa. É muito extrativo, é muito linear. E eu acho que também porque a nossa imaginação à volta da comida está muito aí. É uma coisa de plantas uma coisa, retiras para alguém conseguir comer. E esse retirar é um retirar, não há nada que deixes atrás, não há nenhum ciclo de vida ali. Então eu acho que também mudando como produzimos, comunicando bem como agora produzimos de uma maneira mais regenerativa, com árvores à volta, com essas coisas todas, eu acho que também mudaria a nossa forma de trabalhar. Isto para levar a um extremo. A maneira como nós interagimos no dia-a-dia, como nós criamos, escrevemos, trabalhamos mesmo se estivermos num escritório, eu acho que isso também poderia mudar porque a nossa imaginação lentamente ficava mais biodiversa. Ficava mais repleta de vida no solo da imaginação. Sim, julgo que sim. Ou seja, passar de um modelo simplista para um modelo mais biodiverso, claramente é necessário criatividade. E a criatividade só se consegue se ela for estimulada desde o início, não é? Sim. Então, perceber como é que transitas de algo que é tão linear, não é? Se pensarmos na questão da agricultura, Sim. não é? Que é, habitualmente, a ciência agrária alega que para instalar alguma coisa é preciso retirar tudo para se instalar aquilo que queremos, para depois fertilizar com um pacote tecnológico aquilo que são as necessidades primárias dessas culturas, não é? Mas quer dizer, então porquê é que retiramos tudo? Não é? Porque é que não sabemos, não sei, a dado momento acho que deixámos de entender os processos de como a natureza funciona
para artificializarmos aquilo que é o nosso modelo agrícola. E acho que não faz grande sentido, porque ele está todo interligado. Para mim faz mais sentido perceber como é que eu consigo agarrar num modelo que já é complexo só por si e produzir aquilo que eu necessito. Sim. Do que estar a degradar ou a tirar toda a fertilidade do solo para implementar na minha cultura e depois agarrar em algo tecnológico e nutrir. Acho que não sei. Acho que agora, percebendo um pouco mais esta abordagem sintrópica, Sim. tenho alguma dificuldade em voltar novamente para esse paradigma. Então, também para olhar para este lado mais, para mim, inspirador. Se tu olhasses para a Malhadinha daqui a, podes escolher uns anos, 20, 30, 40, 50 anos, como é que tu achas que, melhores casos, como é que tu achas que a Malhadinha, a Horta da Malhadinha, o teu espaço de trabalho, como é que achas que vai estar daqui a 20, 30, 40 anos, se vocês conseguirem continuar a fazer o trabalho que estão a fazer? Quais é que são as árvores que estão mais instaladas? Qual é que é o espaço? Como é que se sente o espaço? Bom, eu acho que é necessário mesmo criatividade para idealizar aquilo que é a minha percepção sobre o espaço onde trabalho todos os dias. Portanto, talvez esse exercício é mais difícil a mim do que se calhar a alguém que venha de fora. Mas obviamente que eu gostava que aquele espaço continuasse a ser um espaço altamente produtivo do ponto de vista alimentar, mas também de conhecimento. Quais é que achas que são as árvores que estão lá, que podias escolher? Seria mais à parte da hortícola ou já seria mais à base de fruta, de nozes? Eu gostaria de perceber que nós instalámos mais de 9.000 plantas dentro daquele espaço. Eu gostaria de perceber que há uma parte delas que provavelmente eu não vou ver frutificar, mas haverá uma outra parte, com certeza, que irei. Ou pelo menos assim espero. Mas o que eu gostaria de perceber é que a evolução daquele espaço é uma evolução positiva do ponto de vista biodiversidade, formação de solo, que há uma diminuição clara daquilo que são as necessidades hídricas e tudo o resto vem por arrasto, quer dizer, porque, ou seja, se nós plantarmos tanta planta lá, com certeza absoluta vamos ter produções diferentes em áreas, em momentos diferentes desse espaço temporal, não é? Acredito que provavelmente a parte de horticultura será uma parte que eu gostava que também transitasse, percebendo que a horticultura é necessária para aquilo que é o início de uma transição regenerativa e com fluxo energético positivo. Percebendo isso, também percebo claramente que não me consigo manter na produção de hortícolas exatamente no modelo que nós fazemos muito tempo, não é? Porque, ou seja, o sistema tem que andar para a frente. Contudo, seria muito interessante perceber que há um conjunto de hortícolas que eu consigo manter, provavelmente não anuais, provavelmente perenes, que também gostava que esta evolução se fosse transposta também para o consumidor. Então, ou seja, comermos mais as versões selvagens das plantas que nós comemos no dia a dia. Sem dúvida, porque, ou seja, uma planta perene tem muito mais capacidade de ir buscar nutrientes e outros minerais à rocha ou às profundidades mais profundas do solo do que uma anual. Portanto, ou seja, se elas têm capacidade radicular para o fazer, significa que a planta é muito mais nutritiva para nós. Por vezes, às vezes esta questão, muitas vezes também, tem que ser olhada pelo contexto, mas eu também espero que o contexto com o qual iniciámos em Mértola e neste espaço de trabalho
também evolua para um contexto diferente daqui a 20 ou 30 anos. E também com muito mais produtores, porque já também Sim. estamos a dizer isto como se não houvessem já há vários produtores em modos regenerativos em Portugal inteiro. Sim, e em Mértola eu tenho que tirar o chapéu aos meus colegas de trabalho, que é, muitos deles estão a transitar para modelos regenerativos, em que entenderam claramente que esta parte da vegetação é extremamente importante. Se vão fazê-lo em maior escala, com animais ou só animais, isso é com eles. Obviamente que eles saberão qual é o contexto profissional que querem seguir. Exato. E qual é que é a dinâmica económica que querem obter a partir daí. Mas eu não vejo isso como uma limitação, é uma questão de desenhares o teu modelo de acordo com o contexto que idealizas. Tens e idealizas o que tu precisas de, claro, obviamente. O que tu tens eu não e depois vejo, onde é que queres fazer. Eu não vejo claramente que a agricultura sintrópica seja limitada a pequenos espaços de trabalho, muito pelo contrário, isso é uma percepção completamente errada. A agricultura sintrópica é escalável até onde tu quiseres, desde que tenhas capacidade de entender como é que desenhas de acordo aquilo que queres promover daqui a 100 anos, ou de promover daqui a 50 anos. Tu não podes olhar para a agricultura sintrópica e esperar que, ok, eu vou ter recursos imediatos a 5 anos. Não, tu vais ter vários recursos constantes até chegares a esses 50 ou 100 anos. Mas para isso não é uma limitação de área, não. É uma limitação de imaginação. E capacidade de trabalho. Claro, obviamente tens de ter capacidade de trabalho, porque, ou seja, tu fazes parte daquele sistema. Sim. Talvez seja necessário, e aí tem que dar a mão à palmatória, que é necessária alguma mecanização especializada para esta tipologia de agricultura, de forma a promover a eficiência destes espaços. Especialmente em escalas maiores. Exatamente, principalmente para escalas maiores. Mas, uma vez mais, não é limitadora, e a única limitação é a criatividade, é a nossa própria criatividade. Aí é que nos barramos, mas aí não há muito a fazer, não é? Se tu limitas-te a ti próprio, não evoluís. Também uma coisa engraçada que no meio disto estava a pensar pensa-se, se nós todos transitarmos para uma maneira regenerativa de produzir, se calhar já não sabemos competir com o que é que nós produzimos, porque hoje em dia produzes estas coisas e é estas coisas que são o teu nicho de mercado quase. Mas eu acho que... Tu produzes para satisfazer o monopólio. Exato. Que é um bocadinho diferente. Sim. Ou seja, os agricultores produzem para satisfazer o monopólio. Que dá uma criatividade zero, basicamente. Tu só podes produzir, se não queres fazer esta cultura, tens de fazer essa cultura em vez, porque são as necessidades do monopólio. Mas nisso, sinto quase que cada forma de regeneração, porque, a fim de contas, o que é que toda a gente está a fazer é melhorar a vida no solo, melhorar a água no solo e nos aquíferos, produzir tanta fotossíntese possível, mas sem ser isso, está aberto para todo o resto. Se quiseres produzir... também estás a promover, que é a tua própria felicidade. Exato. Eu lembro-me... um trabalho que acaba por ser gratificante, não é? Ou seja, se tu estás constantemente a estimular-te naquilo que é o modelo de mudança, também traz alegria, não é? Sim. Traz alegria naquilo que fazes. Eu sempre vou-me lembrar houve um momento que nós dois presenciámos de um agricultor espanhol que faz manejo holístico. E a diferença na vida dele com a relação que ele tem com os animais é incrível. A maneira como ele pode relacionar-se mais ativamente e há mais fácil proximidade também por esta mudança de transição de como é que ele, entre aspas, produz carne. Sim, eu acho que... não sei, é muito engraçado perceber que há um conjunto de agricultores que, quando transita para modelos mais regenerativos,
eu acho que acaba por acontecer a qualquer pessoa que transita de uma agricultura mais convencional para uma agricultura mais de processos de vida, há uma mudança quase como se fosse um switch, não é? Tu tens um switch cerebral que às tantas mudou e tu já não te vês a fazer mais aquilo que fazias ou que te ensinaram a fazer. Sim. Não é? E é interessante perceber que a percepção do maneio holístico de processos de regeneração em produção animal, que a primeira análise que eles fazem é tentar perceber como é que minimizam os custos de produção, seja ele por não ter lavrar, não ter que semear, não ter que fertilizar, não é? Ou seja, grande parte deles transita porque entende claramente que se não tiver estas operações, não gasta dinheiro. Ou seja, esse dinheiro fica do lado do agricultor. Sim. E quando tu estás neste modelo mais convencional, em que tu tens que lavrar, tu tens que semear, tu tens que fertilizar, tu tens que literalmente pertencer a um pacote tecnológico que te é incutido pela indústria, e que chegas ao final do ano, fazes as tuas contas e percebes, ok, como é que, se eu não tiver o subsídio, como é que eu vou... É impossível. Não é? Porque a minha conta bancária está muito perto do zero ou negativo. E, portanto, uma grande parte deles faz esta análise, que é, ok, se eu não fizer estas operações todas, este dinheiro fica do meu lado. Agora, com este dinheiro que eu não gastei, como é que eu consigo fazer a minha gestão habitual daquilo que é o meu modelo agrícola, seja com animais, seja com outra vertente. Portanto, uma coisa que o agricultor faz claramente é contas, não é? Sim, tem de fazer. E perceber que chegam claramente a essa análise, que se mudarem de sistema, conseguem ter um sistema muito mais capaz de suprir as necessidades alimentares dos animais, ao invés de estar a criar degradação do outro lado do Atlântico para produzir o que quer que seja, para depois importarem, não é? Ou seja, sim, é muito mais sensato. Sim. Porque se o teu próprio espaço não tem capacidade produtiva para alimentares os animais que tens, então tu tens que fazer alguma coisa. Sim. Porque, ou senão ficas dependendo de um sistema que é um sistema propositado para te deixar completamente sempre na rua da amargura. Que é maior. Por isso é que hoje em dia se diz que os agricultores, a faixa etária dos agricultores anda em torno dos 50 e tal, 60 e tal anos de idade, e que a agricultura atrai poucos jovens. Sim. Tem a ver um bocadinho com isto, não é? Que é, sim. Ou seja... Não, sim, completamente de acordo. E também porque, assim, se não há felicidade, se não vês as pessoas felizes no trabalho e que não estão a fazer pouco dinheiro e que há tanta frustração, estamos a convencer as pessoas para não entrarem nesses... Sim, nessas indústrias. Eu tenho que dizer que... Tu és um agricultor jovem. Já estou nos 50. Sim. Ainda sou jovem. Ainda estás. Por baixo da média. É engraçado perceber que em Mértola existe um conjunto de produtores já com esta abordagem e que eu, para mim, fico muito contente porque percebo, partilho daquilo que é as suas experiências e gosto muito de participar com eles porque, ou seja, eles vêm numa vertente que eu também gosto, que é a parte da produção animal, ainda que não seja o foco do nosso trabalho. Entendo que esta parte animal é essencial para também tu escalares numa transição mais rápida daquilo que são os processos regenerativos. E, portanto, sim. E então, para transitarmos para esta última parte do nosso podcast, deste episódio, a pergunta é: o que é que podemos fazer agora? O que é que se pode fazer nos tempos em que vivemos para ajudar esta transição, para ajudar esta transição? O que é que se pode fazer hoje em dia
Eu acho que nós aqui pode ser, de um lado, o consumidor final, mas também, do outro lado, sim, o agricultor, o produtor. O que é que se pode fazer do lado de se já está a fazer produção de alimento ou como, sim, consumidor final? O que é que se pode fazer? Bom, é sempre difícil dizer o que é que os outros podem fazer, não é? Porque isso depois cabe a cada um pensar um pouco sobre aquilo que é a sua forma de estar perante uma determinada comunidade. Sim. Eu claramente quero me manter nesta parte produtiva o tempo que me seja possível estar, porque é aí que eu me identifico. E ainda que neste momento parte da equipa também já esteja mais a assumir essa vertente da produção mais até do que eu quero claramente deambular por aí, não é? O que é que a sociedade pode fazer em geral? Eu acho que claramente apoiar todos estes pequenos projetos seria necessário que a sociedade olhasse para estes projetos como projetos que podem ser socialmente e economicamente viáveis e que devem ser apoiados, porque eles também, de alguma forma, promovem também a empregabilidade. Sim. Mas acho que a parte também educacional também é essencial. Sim. Também começarmos a tocar um bocadinho mais profundamente nestes temas do que são a alimentação, a biodiversidade, as questões inerentes... Nutricional. A questão do solo, a questão da nutrição, a questão da alimentação, não é? Ou seja, se tu queres promover adultos com uma consciência mais abrangente do que aquilo que se calhar nós tivemos na nossa altura, ou pelo menos na altura em que estávamos em período escolar, tens de começar agora. Sim. Então... Também eu acho que há um lado de leis, um lado de ajudar na transição. Acho que seria muito importante como primeiro passo de conseguir ajudar que já mudemos as formas de produzir. Sim, ou seja, por isso estava a dizer que a educação é essencial, ou seja, desde esta parte mais primária até chegar à educação mais de adultos, porque eu entendo que para quem sempre fez de uma determinada forma, é difícil mudar. E que esteja completamente também maniatado àquilo que são as políticas nacionais e políticas europeias para a agricultura, que seja difícil transitar. E, portanto, essas pessoas que querem transitar, elas próprias também precisam de apoio, precisam de conhecimento técnico, precisam de apoio técnico. Sim. E que precisam de sistemas de apoio à sua volta também. Exatamente, porque neste momento os sistemas de apoio são todos a indústria a ajudar a manter-te dentro do pacote tecnológico, como tu estavas a dizer. Sim. Então... Sim, eu acho que claramente as universidades de ciência agrária têm um papel fundamental aqui, que é, no meu ver, elas próprias deviam criar o espaço para que todas estas tipologias de agricultura fossem estudadas. Sim. E infelizmente aquilo que eu vejo é exatamente o contrário, que é cada vez se estuda mais sobre mecanização, agricultura tecnológica, agricultura de precisão, agricultura geneticamente modificada, agricultura convencional, e depois pouco espaço há a nível nacional e internacional também. E internacional também, é verdade. Ainda que internacionalmente, se calhar, se consiga arranjar alguns cursos mais relacionados com a agroecologia, mais relacionados com a agricultura biológica, mais relacionados com esta vertente de agricultura regenerativa, mas da agricultura regenerativa que trata os processos de vida como um todo. Do que a nível nacional, não é? Ou seja, parece-me a mim que ainda estamos muito longe
daquilo que poderia ser uma abordagem mais inclusiva desse ponto de vista, não é? Ou seja, e nós também recebemos muita gente que nos visita e que recebemos que são agrónomos e que são engenheiros florestais e que são da parte da arquitetura paisagista e vemos que muitas vezes eles vêm nos visitar exatamente para tentarem perceber como é que podem incluir isso depois na sua vertente profissional. Sim. Então, ou seja, eles têm isso enquanto necessidade. Sim. Têm isso. Porque não foi então, incutido. porque não abordar e educar? Eu acho que também nisso, uma das grandes ajudas que há hoje em dia é o facto de que já há muitos exemplos, sem ser a Terra Sintrópica também, e a Quinta das Abelhas, e já há muito trabalho, eu não sei todos os nomes, claro, mas há muito trabalho já, porque isto já está, isto não é novo, são 7 anos, em 2019, 18, foram quando começou a haver sistemas que agora estão muito produtivos. Então quer dizer que já há muitos exemplos, não só os originais, mas muitos outros exemplos, em Portugal inteiro, que se pode visitar, conhecer, fazer parte de redes, fazer Sim. parte de conseguir entreajudar-se, conseguir partilhar sementes, o que quer que seja, mas um lado de... A base já existe, que é uma coisa que não existia quando tu começaste há 7 anos. Sim, eu tive alguma dificuldade em perceber como é que esses sistemas funcionavam. Sim. Como é que se traduz um sistema trópico para este subtrópico que nós somos, basicamente? No nosso caso, semiárido. Semiárido, no teu caso. Sim, no caso de Mértola, semiárido. Sim, ou seja, o que nós fizemos foi claramente fazer uma tradução daquilo que eram as espécies usadas, porque não podíamos usá-las, obviamente, não faria sentido nenhum estar a utilizar plantas que a priori seriam impossíveis de ter num sistema semiárido. E, portanto, o que nós fizemos foi tentar perceber aquilo que era a parte arbórea e arbustiva que podíamos usar e que é de alguma forma transversal a todo o Mediterrâneo, como matriz da promoção do que era o trabalho. Não é? Nós tivemos de fazer uma tradução daquilo que eram, não os princípios, mas toda esta parte de dinâmica do entendimento do que eram espécies mediterrânicas, para entender como é que elas encaixavam nesta parte, funções, com as mesmas cumprindo tudo o que era o propósito funcional da agricultura sintrópica. Aí eu acho que aí é que reside a grande dificuldade. Pois. E continua a residir, não é? Porque, ou seja, isto não é uma coisa que se diz taxativamente está resolvido, não. Porque isso também muda de sítio a sítio, do espaço da Quinta das Abelhas em Montemoro Novo, claramente, comparado com a Horta da Malhadinha em Mértola, já são 2 sistemas muito diferentes. Sim, claramente, ou seja, o teu contexto é extremamente importante respeitares. Exato. Se eu estou num determinado contexto, eu não posso querer implementar aquilo que o vizinho tem. Não é? Exato. E também depende das pessoas que muitas vezes, o espaço que tens. Claramente. Há tantas coisas, há tantos fatores. Mas o que também é verdade é que hoje em dia, se alguém começasse a fazer isto hoje em dia, já tem muito mais elementos de ajuda que não existiam há 7 anos. Sim. Em cima disso também já há como consumidor maneiras de, se calhar não é mudar a tua alimentação toda, porque é difícil ainda fazer isso, mas há maneiras de começar a ter mais alimentação, diremos complexa, diremos nutritiva, e começar a perceber como é que se conseguia fazer isso, se há mapas por perto que teriam mais disso, mesmo na nossa carne, haver carne mais de maneira regenerativa, de maneira holística ou outra produção mais regenerativa. Eu acho que esse lado do consumidor é um bocado fácil, que é fácil, difícil pelos lados financeiros de vez em quando, mas é muito fácil perceber o que é que nós podemos fazer, como é que nós podemos tomar consciência, como é que nós podemos fazer uma transição mais lenta ou mais rápida, dependendo do que é que nós conseguimos fazer. E também nisso perceber que
uma alimentação, comer um bocadinho menos, mas mais nutritivo, chega-se à mesma satisfação. E uma alimentação mais vegetal também é uma coisa que nos faz muito bem, não tendo de ser completamente vegetal, mas também mais vegetal também é uma coisa que o nosso corpo lida muito bem. Mas, e sim, e do lado de produção, há mais alguma coisa que... Eu acho que a alimentação deve ser acessível, não é? Ela Sim. não tem que ser, ela não tem e não deve ser uma questão de nichos. E por isso é que eu acho que é tão importante nós trabalharmos localmente. Porque a mim não me faz sentido nenhum estar a importar comida de outros lados do mundo ou de outros lados a nível nacional, quando eu posso produzi-lo localmente e fornecê-lo localmente. E isso cresce a minha pegada e logo O custo do transporte. o custo que eu teria que alocar ao transporte ou a um conjunto de intermediários para chegar ao consumidor final. A refrigeração. Portanto, ele é diluído e, portanto, eu consigo claramente satisfazer um conjunto de pessoas localmente numa relação direta entre produtor e consumidor, Sim. em que o consumidor sai satisfeito com o produto que recebe e eu, enquanto produtor, saio satisfeito com aquilo que me pagam. Sim. Portanto, é uma relação direta, não há ninguém entre mim e ti. Sim. Não é? E eu acho que a questão da alimentação devia ser isto. Então, nisso também era ótimo se houvesse mais, e nisto no formato de floresta podia ser mais possível, haver produção em Lisboa também, para Lisboa também ter alguma sustentabilidade, não é sustentabilidade neste caso, é resiliência em termos de alimentação também. Às vezes é assim, no sentimento de dualidade, não é? Se tu começas num local em que a população é pouca e pequena, por vezes tens alguma facilidade naquilo que são a aceitação das pessoas, Sim. não é? Mas por outro lado tens essa parte económica que às vezes estás assim um bocadinho, se calhar não chega, não é? Por outro lado, nas grandes cidades tens massa crítica. Sim. E também tens uma coisa que é, parece-me a mim, a facilidade, se tu tens massa crítica, e portanto também é mais fácil produzir, porque à partida tens tudo localmente, tens as infraestruturas locais todas necessárias para teres uma relação próxima entre produção e consumidor. Sim. Nós temos que perceber que 70% ou 75% da população vive em grandes centros urbanos. Sim. Portanto, ou seja, para mim faria todo o sentido arranjar infraestruturas ou arranjar espaços produtivos nos grandes centros urbanos. Já há exemplos muito interessantes de serem visitados noutros pontos do globo, Sim. mas não é impossível. É uma questão, uma vez mais, de criatividade e vontade. E a vontade muitas vezes também tem que ser apoiada localmente, seja pelas autarquias, seja pelas juntas de freguesia, pela cedência de espaço, ou seja, da mesma forma que nós... A formalização de espaços que já estão a ser utilizados informalmente. Claro, obviamente. Ou então também, eu lembro-me sempre do facto que Paris é uma cidade de abelhas. Então, provavelmente seria muito mais fácil fazer uma agrofloresta em Paris, com tantas abelhas a ajudarem no lado de vida. Podia ser muito mais fácil também. Então, é como é que uma cidade consegue ajudar vida também. Até porque é necessário, não é? Não faz grande sentido não produzir em espaços urbanos. Porque a população necessita de alimentação, precisa de acesso à alimentação. Sim. É uma questão parece-me que talvez mais da organização espacial do que outra coisa. Se uma determinada comunidade, em um determinado local, consegue ter 3 a 4 indivíduos, ou que seja, número de indivíduos que se predispõem a produzir, logo, ou seja, com certeza absoluta há de haver um conjunto de pessoas também capazes de consumir esse produto. Então é uma relação, quebras um elo, não é? Quebras uma lógica, que é a lógica que foi implementada de
de cadeia alimentar para uma relação direta entre o consumidor e o produtor. Então, para mim, é isso que faz sentido, não o contrário. Então, nisso, uma das coisas que podemos fazer também como produtores e como consumidores é olhar para como é que nós podemos melhorar essa relação. Ter essa relação mais direta, mais vezes, com produtores. Sim, claramente. Acho que se nós conseguíssemos apoiar todos os pequenos produtores, seria essencial, porque, ou seja, se tu promoves esse espaço, logo tu começas a ter mais pessoas a quererem produzir alimento. E não o contrário, não é? Ou seja, se estávamos há pouco a falar que estas faixas etárias mais novas têm muita dificuldade, muitas vezes, em ter acesso a terra ou eventualmente até conhecimento para produzir, não é? Ou seja, seria uma das maneiras de começar seria uma forma também de promovermos espaço a estas gerações vindouras a começarem a produzir. Porque senão, partindo do princípio que se alega que a faixa etária agrícola dos agricultores é uma faixa etária já acima da média, que torna dos 50 e muitos até 70, 80. Sim. Se não dá espaço, se não crias o espaço e a dinâmica necessária a que novas gerações ingressem a esta profissão, significa que é uma profissão em decréscimo. Sim. Então, olhando, para começarmos a fechar este podcast também, alguma última coisa que queiras partilhar, explicar sobre o que é que se pode fazer agora, sobre o que é que... não sei. Alguma última mensagem de esperança? Sabes que eu tenho sempre muita dificuldade nestas mensagens. Ok, então se calhar é mais do meu lado a fazer uma pergunta mais acertada. Sim, eu acho que a última pergunta que eu teria é: o que é que te traz prazer na agricultura neste momento? Qual é que é o prazer que tu tens nesta agricultura, nesta forma de fazer, no teu trabalho na Malhadinha? Bom, eu acho que este trabalho que eu faço, ou que nós fazemos enquanto grupo de trabalho, é uma coisa que está completamente interiorizada na minha gênese. Então, eu tenho muita dificuldade em sequer considerá-lo como trabalho. Faz parte da minha genética, não é? E portanto, quem me conhece bem sabe que eu tenho um conjunto de layers de vidas diferentes desta. Eu posso dizer que é esta, efetivamente, que me preenche mais de todas as outras. E ao ponto de eu não considerar isto como trabalho. Sim. Portanto, sim. Sim. O que é que me... Eu acho que é continuar a fazer o trabalho que fazemos e tentar promover e criar espaços para que o trabalho continue e que eu possa continuar a fazer parte dele. Sim, então é de alguma forma um trabalho com a vida é um trabalho quase interno e externo ao mesmo tempo. Sim, é uma relação íntima de fluxo, não é? Que acaba por ser sintrópico e entrópico por vezes. Não é? É um pouco isso. É fazer parte de um sistema que é complexo. E de alguma forma é isso que todos nós somos. Muitas vezes temos dificuldade em entendê-lo. Pronto. Acho que é um ótimo sítio para acabar. Muito obrigado, António. Obrigado por esta conversa e este tempo. E espero que muito mais pessoas que comecem a visitar o vosso trabalho também. Sim. Estamos abertos a receber visitantes a qualquer altura do ano, portanto, visitem-nos. Boa. Muito obrigado a vocês por ouvirem também. Obrigado.
Ótimo. Feliz. Obrigado, António. Obrigado.